Papo Mineiro, hoje numa prosa sobre turismo regional, com o advogado Eduardo Zonzanello. Esse nome é conhecido, todo mundo sabe de onde que é, lá de Gramado, né? Ele foi formado pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, claro. Seus pais, Enoir e Silvia, foram lideranças do desenvolvimento de Gramado e região. Ele também, Eduardo, foi professor de idioma espanhol. Em 2009, ingressou na empresa Rossi e Zonzanello Feiras e Empreendimentos, fundada pela sua mãe e pela amiga Marta Rossi, há 36 anos. Assumiu como CEO da empresa, que é detentora de marcas e cases de sucesso como o Festures, Connection, o Chocofest, a revista Festures, além de mais de 1.000 eventos de terceiros, tendo reconhecimento nacional e internacional, contribuindo para o turismo profissional na região das Hortênsias e na promoção do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo. Eduardo exerceu a vice-presidente da ABEOC Rio Grande do Sul, também foi presidente do Gramado Canela Convention Visitors Bureau e vice-presidente da Unidestinos. Em 2019 e 2020, reconhecido como um dos 100 poderosos empresários do turismo, eleito pela revista Pan-Rotas. Então vamos conversar com gente que sabe o que está fazendo e fazendo bem. Bem-vindo, Eduardo. Olá, Hernani, muito boa tarde aos amigos do Papo Mineiro. Prazer em estar aqui com vocês e brindar aqui. Tu de um lado com o café e eu com o chimarrão, Hernani. Né? Tem que ser, né? Tem que ser, ué. É verdade. É isso aí. Uma tarde muito bacana bem. Aí para a gente poder estar conversando um pouquinho. Isso. E hoje a história é sua. Então, vamos contá-la, porque eu sei que é também uma história de muitas vitórias. Né? Sem dúvida. Muitas conquistas, isso é importante. Né? Então, a palavra é sua. Eu acho que tu sintetizou antes ali, desde da origem, né? Eu acho que tudo passa pelo meu pai e pela minha mãe. Enoir e Silvia, que tiveram um papel fantástico na construção não apenas das empresas que nortearam o turismo ou o setor de eventos, mas também como um papel estratégico, um papel decisivo e político na formação de Gramado para o mundo. E desde cedo, Hernani, a gente acompanhou isso. A nossa família vem de uma família política, né? O meu tio Pedro Bertolucci, casado com a irmã da minha mãe, Suzana. Suzana e a minha mãe já falecidas. Meu pai e meu tio seguem, felizmente, vivos aí com a gente, né? Eles lá em 82, no ano que eu nasci, eles foram prefeito e vice-prefeito da cidade, jovens, 30 e poucos anos na época, já fazendo essa mudança de mindset, trazendo um pouco de inovação à época, né, quebra de paradigmas, esse caráter mais progressista, de desenvolvimento, de fomento, e tendo o turismo como um dos principais alicerces dentro da cidade. E foi o que fez com que Gramado se projetasse a nível nacional, um pouco antes, claro, com o Festival de Cinema de Gramado, Hernani, também a época com a FEARTE, a Festa das Hortênsias, mas teve, lá na década de 80, com o Natal Luz de Gramado, que hoje é essa referência a nível internacional, não é verdade? Com a Festa da Colônia, que foi criada, e também em 89, com a criação do Festures, à época, o Festival de Turismo de Gramado, esses eventos acabaram dando uma guinada, projetando literalmente Gramado para o mundo. Então, claro, quando a gente fala, né, na família, quando a gente traz isso, o pai e a mãe, antes de a Silvia e a Marta, lá em 88, criarem a Marta Rossi e Silvia Zonzanello, promoções e eventos, hoje, Rossi e Zonzanello, os nomes viraram sobrenomes, por eu já ser a segunda geração, né?
acabamos ampliando um pouco esse espectro, eles trabalharam muito tempo no Hotel Serrano de Gramado. Né? O Wish Serrano, depois foi adquirido pelo Grupo CVC, virou GJP, do nosso amigo Guilherme Paulos, que já vendeu, agora, né, que virou o Grupo Wish, foi fazendo dinheiro, tá certo? Tá certo. Foi multiplicando, né? Então, a família também passou muito pela hotelaria, trabalhou muito tempo, o pai era o diretor geral do Hotel Serrano, da família Bertolucci, era o Celso Bertolucci, falecido Celso Bertolucci, né? E a minha mãe como gerente geral, e a Marta, à época, se encarregava de toda a parte de comunicação, marketing e PR e RP do hotel. E foi ali que surgiu a empresa. Né? Na época, o meu pai se afastou para concorrer, ele enquanto vice-prefeito, para concorrer a prefeito, em 88, e elas, nesse meio tempo, entenderam que a região necessitava, havia uma possibilidade de um crescimento, não apenas no turismo de lazer, que já vinha acontecendo com o cinema, com o Natal, com a festa da colônia, com esses eventos paralelos, ou com os atrativos através da gastronomia, do fondue, do chocolate, das malharias à época, da cidade do artesanato, né, Hernani? Esse era o contexto. Mas elas entenderam que poderiam servir como um novo eixo de desenvolvimento, que é justamente o turismo de negócio. Trabalhar o corporativo, servir para atender congressos que queiram, né, vir de fora daqui a pouco. Por que não sediar um evento em Gramado? O que fazer? O pessoal do direito, da medicina, da engenharia, da contabilidade, né, os eventos sociais. Então, elas entenderam que poderiam ser uma empresa para incubar esse novo momento. E lá, então, startaram em 1º de abril, veja bem, o dia da mentira que se tornou uma verdade, né? Elas startaram, a Marta e Silvia, e um ano depois, elas tiveram a felicidade, então, de apostar num evento próprio, de ponta a ponta, que é o Festures hoje, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a 36ª edição do Festures. Nesse meio tempo, fizeram outros eventos. O Chocofest foi um grande evento, um evento temático do chocolate, serviu para, durante muito tempo, por mais de 20 edições, foi um evento que teve um papel fantástico nesse ciclo do entretenimento, como a gente chama. Hoje, talvez ele já não caberia no formato, por isso que a gente está com ele em stand-by, porque existem tantos parques temáticos, tantas coisas hoje. A oferta é tamanha em Gramado e Canela, que aquele formato como ele tinha em feira temática, onde se pagava o ingresso para entrar numa feira provisória, temporária, ele já não tinha mais sentido. Mas a gente deixou uma semente que germinou tudo que está acontecendo aqui. Sim. Então, esse é um legado, né, muito importante. Da mesma forma, elas criaram Festa dos Bichos, trabalharam com Festa da Malha, criaram Feira do Artesanato, né? E, claro, atenderam mais de 1000 eventos aí no espectro técnico-científico, corporativo. E hoje, a empresa está muito dedicada, Hernani, a 2 grandes eventos, que é o Festures, né, que vai acontecer de 7 a 10 de novembro, e também o Connection Terroirs do Brasil, que vai acontecer de 28 a 31 de agosto. Mas eu queria, Hernani, se tu me permite, fazendo um pouquinho claro. essa linha do tempo, né, para falar um pouquinho de como eu entrei na empresa e como as coisas aconteceram. Pois, quando eu tinha, então, 6 anos, elas criaram a empresa. E a gente pôde acompanhar, então, a fase de criança até a adolescência, o trabalho incessante que elas tiveram para colocar Gramado na vitrine. Tudo isso, a empresa, de certa forma, serve como uma extensão, eu sempre digo, da Secretaria de Turismo do próprio Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós somos hoje líderes, embaixadores de turismo, a expressão que se quer utilizar para, né, motivar, engajar, conectar, trazer as pessoas para cá como palco para que os negócios aconteçam, né? Nós somos uma grande plataforma de negócios para o turismo. E foi muito bacana e muitas vezes a gente não entendia o real significado do trabalho delas. Porque
elas falavam em turismo, mas falavam em turismo B2B, e uma criança, um adolescente à época não entendia o que era isso. É uma feira de turismo focada no mercado do trade. O que é trade? Quem são os profissionais? O que é uma operadora? Como é que funcionam as companhias aéreas? A gente entendia que um avião voava, né? Mas não sabia como funcionavam os processos, os agentes de viagem, os destinos, os roteiros, os atrativos, a gastronomia, enfim, tudo que está linkado. E pouco a pouco, a gente crescendo, passa a entender. A mãe sempre me deu a oportunidade de poder me engajar naquilo que eu tinha intenção, e a minha vontade era cursar o direito. Então, eu curso o direito, me formo. Nesse meio tempo, eu fiquei 4 anos lecionando. Então, como tu colocaste, eu fui, num momento muito legal da minha vida, professor de espanhol de escola particular e também de curso de idiomas. Então, lidava com criança de 5ª série a curso de guia de turismo. Então, tinha os adultos e tinha os adolescentes e tinham as crianças. E era um universo maravilhoso, né? Poder lidar com um jovem, poder aprender, poder dinamizar o conhecimento. E lá em 2008, né, acontece um fato disruptivo, porque eu me formei, a minha intenção era seguir, então, na carreira do direito, como advogado, seguir também fazendo um mestrado, daqui a pouco algum concurso, sei lá, para juiz, não sei, na época eu ainda estava pensando um pouco, continuava dando aula, participei do Festures de 2008 como já contratado delas para ser guia de turismo, intérprete dos grupos, das caravanas da Espanha, da Argentina, do Peru, os jornalistas, os teus colegas que vêm para o Festures e que teriam que ter, desde lá do receptivo, foi muito legal também a experiência, receber esse grupo, levar para conhecer os pontos turísticos, participar da feira, leva para a solenidade, participa da coletiva de imprensa com elas, faz a tradução. Então, eu fiquei trabalhando com isso. E, depois daquele Festures, a mãe teve o diagnóstico do câncer. Aí que foi delicado, Dani. Por quê? Porque, ao ter o diagnóstico do câncer, a expectativa de vida dela era muito pequena, se ela não fizesse a cirurgia. Então, era tipo 3 meses. Ela fez a cirurgia lá no final de 2008, no dia 11 de dezembro, e ela me disse o seguinte: vai dar tudo certo. E nós, eu e minha esposa, com o casamento marcado para o dia 10 de janeiro de 2009. Nossa! Vamos cancelar o casamento. Não, vai dar tudo certo, eu vou estar pronta, eu vou estar inteira e vou estar te levando para a igreja. E ela fez a cirurgia, ficou 15 até o Natal, mais ou menos, internada. A gente indo para lá para... Era o nosso primeiro grande evento, meu e da minha esposa, assim, à frente, porque ela que fazia. Era ela, e ela tinha uma sensibilidade, ela tinha um detalhe, uma característica única. Ela era uma pessoa fora da curva, humana como tudo, e muito atenta, lidava com todos da mesma forma e tinha uma qualidade incrível, uma entrega fora da curva. E aí, Hernani, fizemos, deu tudo certo, casamos, ela entrou, conseguiu ainda, teve o meu sobrinho, filho do meu irmão, da minha cunhada, viu nascer, a minha filha viu nascer, depois ela ficou 1 ano e 7 meses. Agora, dia 17 de julho, vão fazer 14 anos que a mãe faleceu. Então, a Silvia partiu, e agora, nesse dia, então, depois desses 14 anos, naquele tempo, ela disse o seguinte: eu gostaria que tu viesse para a empresa. Meu pai disse uma coisa: vamos organizar que tu entre, o filho da Marta, o Marcos, entrem na empresa. Ah, pai, será? Não é o momento, eu tenho minha vida no direito, o Marcos tem as coisas dele, eu dou aula. Não, a gente não sabe quanto tempo a mãe vai, né, ficar viva ainda. Então é um momento, porque aquilo um dia vai ser teu. E aí o que eu fiz? Cancelei absolutamente tudo, né, na parte dos sonhos da profissão, o direito e a parte que envolve
a docência, a vida letiva. Bom, vamos deixar de lado. E dia 15 de março de 2009, eu e o Marcos caímos para dentro da empresa. E aí foi um período que a mãe estava viva ainda, ela, claro, fazendo quimioterapia, a gente não tinha tanto contato diário com ela, era mais com a Marta, né? A Marta também, uma segunda mãe, sem dúvida, pessoa que me acolheu, que comigo está até hoje, que a gente forma uma dupla incrível, né? E a gente foi aprendendo muito, errando muito como jovens, normal. Jovens da profissão, eu digo, né? Sem ter... Tínhamos o conhecimento prévio daquilo que a gente ouvia, aquilo que a gente via, mas não daquilo que a gente colocava em prática, né? Tinha teoria, mas não tinha prática. E aí, de certa vez ali, criamos uma empresa chamada Marcos e Eduardo, que era um suporte para a Marta e Silvia, para a organização desses eventos terceirizados e também para dar um apoio no Festures, no Chocofest, à época, e também no Acorde Musical, que era um outro evento de música e prevenção que nós tínhamos. Foi muito, muito bacana. Veio 2010, daí houve o falecimento. Nesse meio tempo, a gente ficou um pouco perdido com tudo, porque perdemos um pilar, né? Claro. E entra uma questão que envolve sucessão, e isso talvez seja uma das coisas mais difíceis que qualquer empresa, que qualquer família possa passar, que é entender como a gente consegue preparar a segunda, a terceira geração para assumir com as suas ideias, com os seus propósitos, algo que já tem uma consolidação, que já tem uma história, que já tem algumas diretrizes, alguns processos. Então, é o novo convivendo com a experiência, que é a inovação conflitando com algo que já vem dando certo. Como é que tu lida com tudo isso? Então, nós ficamos ali, pelo menos durante 4, 5 anos, até 2015, 2016, fazendo essa transição, né? Essa transição de Marta e Silvia para Rossi e Zorzanello. Isso não é fácil, né? Tendo a Marta, fundadora, sócia, e aí tem o filho, que é o Marcos, e aí tem o Eduardo, que agora não é mais sócio só do Marcos, mas é sócio da Marta. Ele tem a metade da empresa, que é a Zorzanello. E aí, como lida com isso? Porque entra o conflito geracional, a gente passou por um momento também de consultoria, de aprendizado, de crescimento, até que realmente a gente conseguiu reorganizar tudo, revisar valores, revisitar a missão, toda a parte que envolve a visão da empresa, e com isso a gente entra numa etapa muito positiva. O próprio Marcos entendeu que o papel dele era sair da empresa para criar um outro braço, uma outra empresa, que é a Gramado Summit, que é um evento de super sucesso hoje, né? Tem os sócios dele, numa parada muito disruptiva, focada nas startups, focada no mercado de inovação, toda essa parte que envolve, né, o empreendedorismo, e que a conversa, que o diálogo da Rossi Zorzanello, que tinha uma linha com a Gramado Summit, a gente entendeu que uma apoiaria a outra, mas que cada uma teria a sua independência. E foi muito importante, porque a gente sabe, se difícil para mim estava, né, como filho da Silvia, ao lidar com a família Rossi, muito mais difícil para o Marcos lidar com a mãe no ambiente de negócio. Isso é muito difícil. E seria a mesma coisa, talvez, se fosse a mãe aqui hoje e a Marta não estando. Compreende? Talvez eu teria tomado mesmo o papel do Marcos, ou teria feito outra situação, eu não sei como seria. Mas é muito difícil a gente comentar e dizer isso, mas isso faz parte da nossa história. Faz parte da história, faz parte da história, da trajetória, né? E um aprendizado, né? Um aprendizado. Porque daqui a pouco vocês também estão com a terceira geração aí na porta, daqui a pouco você já tem um aprendizado. Exato. Então, tudo isso fez com que a gente, nesses últimos anos, focássemos a empresa, aí sim, voltando, né, nesses 2 projetos principais, que são os eventos
Festures e Connection, tirássemos o foco nos eventos terceirizados, porque daí a Marcos e Eduardo ela perdeu a sua razão de ser, a Roces Orzanello cresce com os eventos próprios, o Marcos se desliga e monta o seu negócio com os outros sócios, e aí a gente começa a caminhar de uma maneira mais tranquila. Então, Perfeito. Né, essa é a narrativa que nós temos até agora. Claro, né, Hernani, nesse meio tempo, enfrentando todas as adversidades, as dificuldades também de mercado, a situação da pandemia ela foi muito muito marcante na nossa vida, não apenas pessoal, mas como empresa, porque nós tivemos que, de certa forma, levar um evento num total cenário de incerteza e tendo que convencer os players do mercado turístico e ter o aval do governo do estado, do governo municipal, para ter autorização para fazer o primeiro evento presencial das Américas, que foi o Festures, lá em 2020. Porque desde 2020, em fevereiro e março, quando aconteceu a pandemia, de lá até depois, nenhum evento teve permissão, porque era tido como não essencial, lembra? As atividades parcialmente, né? Sim. Então, nós tivemos um papel importante nesse sentido, porque junto com os governos, com o trade turístico, nós conseguimos ter a confiança de realizar um evento, claro, com todos os protocolos, com todos os requisitos, mas ele aconteceu. Aconteceu em 2021, aconteceu em 2022, ano passado foi a maior de todas as edições. Esse ano pretendemos fazer uma edição muito, muito boa. Evidente que a gente projetava que a edição desse ano fosse maior que a do ano passado. Mas aí o que acontece? Não parou de chover, deu alagamento, deslizamento e toda essa catástrofe climática no Rio Grande do Sul que vitimou mais de 450 municípios, como Gramado, como Canela, como Porto Alegre, Caxias, todos esses nossos clientes. E aí entra, né, Hernani, a situação que vai envolver muito daquilo que a gente está comunicando, né, que a gente diz. É uma nova logística, né, Eduardo? Uma nova logística é o dizer, o evento vai acontecer, nós vamos fazer de tudo e pedindo que quem acredita no negócio, quem acredita no evento, vai vir para o Festures e vai ter a entrega que merece. Muito mais. Não é apenas um pedido de seja solidário conosco. Isso é uma situação. Porque a gente sabe que o povo mineiro, por exemplo, que está nos escutando, que está nos assistindo, Minas Gerais já nos disse, nós estaremos lá porque é o nosso dever também auxiliar o Rio Grande do Sul nesse momento. Né? Então, isso não tenha dúvida, viu? E é isso que a gente está todos. A gente está ouvindo de grande parte dos nossos clientes. Evidente que alguns optaram por não vir, ou disseram, olha, devido a toda essa situação de incerteza, nós não vamos. Ok, a gente respeita, mas o que a gente está fazendo é dizer, o evento vai acontecer da melhor forma possível. Se vocês puderem, venham. Venham pelo lado solidário, sim, mas também venham pelo que o evento representa. Para fazer negócio. O evento vai entregar negócio. Ele continua sendo o Festures. Ele não deixou de ser o Festures porque deu essa situação, esse evento catastrófico. Mas, claro, a gente não pode também ser inconsequente e não observarmos padrões de segurança, de qualidade, e para isso que a gente está trabalhando, né, Hernani? Muito bem, ótimo. Então, essa questão é bom ficar bem, se você explicar bastante, que é importante, né? Agora, você também passou por algumas entidades, né, Eduardo? Você passou pela BEOC, você passou pelo Convention. Você está na Unidestinos ainda ou não? Acho que pausou aí, Eduardo. Deu uma pausada aí. Vamos aguardar. Mas é interessante.
Deu uma pausada aí. Tá. Me conta aí. Agora vamos voltar um pouquinho para você me contar Agora sobre... voltou um pouquinho. Volta, por gentileza, na sua última pergunta. Claro. Você também, nós estamos conversando sobre você também. Você também passou pela BEOC, pelo Convention, com Destinos. Conta um pouco dessa experiência, como também um associativista, né? Sim. Eu sempre digo que participar de uma entidade é poder contribuir com o coletivo. De certa forma, no momento que a gente enxerga que uma entidade, que um sindicato, que uma fundação, qualquer questão associativa, ela está representando um interesse comum e a gente pode fazer parte desse colegiado para trocar ideias, para comunicar, isso é fundamental para o crescimento. Então, a experiência que eu tive ali na nossa Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Eventos, a BEOC, que representa o setor de eventos, da mesma forma no Convention por 4 anos, antes como conselheiro, depois 4 anos como presidente executivo. Fundamental, Convention hoje, aqui da região das Hortênsias, ele representa um dos maiores fatores de empregabilidade pela atração dos eventos para a nossa região. E dos mais de 20% dos eventos captados no Brasil são captados pelo Convention de Gramado e Canela. Eu sei disso bem. Você, não sei se você lembra, eu fui diretor do Convention de Belo Horizonte durante 10 anos. Exatamente. E fui 10 anos secretário executivo do Convention. Justamente. Então, olha o papel importante, né, Hernani, que tu tivestes em Minas, nós aqui em Gramado e Canela, entendendo que o turismo de negócios, ele é um grande incremento na economia, ele é um gerador de emprego e renda, ele cumpre esse aspecto social e ele passa também a ser um grande divulgador de informação positiva do destino. Então, tudo isso foi muito legal. E poder estar, né, conversando com os demais associados de cada entidade, entendendo cada setor, conversando com a gastronomia, com o hoteleiro, com a empresa de audiovisual, com o cara da segurança, do setor de limpeza, da elétrica, das montadoras. Quer dizer, a gente passa a abarcar um universo muito grande, né, de diferentes segmentos dentro do turismo, diferentes players do turismo. Isso foi muito bom. Da mesma forma, a conversa enquanto Unidestinos, porque a Uni reuni todos os conventions a nível Brasil. Então, também foi muito legal. Confesso que sinto um pouco a falta disso, né? Daqui a pouco, futuramente, a gente está também pensando em retomar a participação. Claro que hoje nós também seguimos como conselheiro da Visão. A Visão, ela é um órgão estratégico aqui da região das Hortênsias, a que pensa diretrizes para municiar as demais entidades e o poder público de ações. Então, eu faço parte do conselho, também o I3, que é uma outra entidade de inovação, informação e inteligência de Gramado, que eu sou coordenador, bem bacana, mas voltar a participar daqui a pouco, convention a nível nacional de alguma situação de ABOC, é importante porque a gente representa, né? E tem diálogo. Eu acho que quem tem diálogo, quem tem consenso, né, Hernani, consegue avançar nesse propósito de participar de um associativismo, né? Tem que ter a cabeça um pouco aberta para ouvir, entender e aí sim assimilar e poder manifestar. E não é impositivo, é diferente, é outra situação, né? Porque eu brinco, né, que vocês são um bom exemplo de que não adianta você pensar só numa cidade, você tem que pensar numa região. Exato. O desenvolvimento regional sustentável exige isso, né? Você tem que pensar na região, né? E é muito bom, vocês fazem isso muito bem. Agora, voltando aqui, né, como é que é ser, por 2 anos, um dos 100 poderosos empresários do turismo? Sempre é bom. Isso é o reconhecimento, né, Hernani? O reconhecimento que a gente passa a ter, a gente fica feliz pelo trabalho, pelo Panrotas também ter entendido tudo aquilo que a gente vem fazendo em prol da construção do turismo brasileiro. Fiquei muito feliz também, até te antecipando, segunda-feira, a próxima, agora na Câmara de Vereadores, a gente vai receber o prêmio de empresário destaque aqui de Gramado.
bem legal. Beleza, muito bom, que ótimo. Isso é fruto disso, né, Hernani? Lá daquilo que a gente falou do pai, da mãe, do tio, dos avós, da Marta, dos ensinamentos, das entidades, da equipe. Né? A gente tem que reconhecer, até está aqui comigo a Cibele e o Fernando da nossa comunicação estão acompanhando aqui. Se a gente não tem um time forte, Sim. um time ninguém faz nada sozinho, engajado, né, no propósito, nós não levamos nada. Então, o reconhecimento agora pode ser do Eduardo, que personificou em termos por ser a liderança, mas por detrás dele tem todas pessoas, tem a família no dia a dia, tem os amigos, tem a turma, os nossos colaboradores, tem os parceiros de negócio, todos são importantes para que a gente possa alcançar sucesso. Vocês, enquanto imprensa... Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada. Isso não é um chavão, é uma realidade, né? É uma realidade. Tem que ser humilde e reconhecer, né? E você, como é que é? O homem Eduardo está feliz? Só tem um filho ou tem mais de um filho? Não, eu fiquei com uma filha, né? Eu tenho a Maria Eduarda com 14 anos. Tenho, de certa forma, também 2 filhos emprestados. Eu tive um episódio na minha família também muito catastrófico. Eu perdi meu irmão. Sim. Eu perdi a minha cunhada num acidente de trânsito, lá em 2020, naquele ano muito, muito complicado. Aliás, além de ser um ano da pandemia, né, Hernani? Foi um ano que eu perdi a minha avó. Então, a mãe da minha mãe tinha falecido. No dia 18 de setembro, faleceu a minha tia, Suzana, que eu lhe comentei que era casada Sim. com Pedro Bertolucci, o meu tio prefeito. Faleceu dia 18, dia 30 de setembro, 12 dias depois, a minha avó. Só que a avó, claro, já tinha uma partida, vamos dizer, mais encaminhada, com 93 anos, aceitável, o ciclo. E aí, depois do Festures, lá no dia 25 de novembro, né, o meu irmão e a minha cunhada montaram o Toro, com os sócios dele, o Toro de Gramado, Toro Gastronomia. Se tu não conhece, Hernani, vem para cá para tu conhecer. É uma steakhouse fantástica. Criaram... Eu já fui umas 5 vezes aí, viu? Conhece? Beleza. 4, 5 anos eles tiveram à frente e estavam indo para Atlântida, para Capão da Canoa, para montar a filial para a temporada de verão. E na estrada que deu, então, tu lembras, né? Deu aquele acidente, né? O caminhão atravessou para o outro lado da pista, pegou eles de frente, não deu nem chance de nada. E ali deixou o nosso querido Vicente, né? O meu afilhado, meu sobrinho, hoje vai fazer 16 anos, aí agora em agosto, e a Clara, que vai fazer 14, dia 24 de julho, agora desse mês. E uma responsabilidade para você, né? Também, então, né? A família é isso. Uma responsabilidade, meu pai, né? Passando por esses momentos ali difíceis também, porque eles, queridinhos, né, numa sucessão antecipada estão com os avós maternos, nós damos todo o subsídio, o aporte, como eu e meu pai, né, como parte da família Zorzanello, e seguimos lutando, trabalhando para que eles possam ter um futuro, né, assim como a Duda, minha filha, bem, lidando com as inconstâncias do dia a dia, mas vamos lá, tem que ser, né, não podemos baixar a cabeça. Vida, né? É a vida, mas agora nós estamos passando já do tempo, sei que você está muito ocupado, eu queria que você deixasse uma mensagem e, evidentemente, um convite para ir para a Festum e no Connect. Claro. Eu primeiro comunicar, então, o Connection, Terroirs do Brasil, comentava para ti, né, Hernani, hoje uma das principais vitrines para a promoção dos produtos de origem do Brasil. Então, a gente está falando no café, a gente está falando no queijo, a gente está falando na cachaça, na erva mate, na carne, no arroz, todos aqueles produtos que têm denominação de origem ou indicação de procedência, são apenas 112 produtos no Brasil. É pouco para a tamanha biodiversidade brasileira, para tudo que nós temos.
né? No momento que a gente começar a incorporar os processos, nós vamos saltar. A Itália tem mais de 900 produtos. Sim. E se tornar uma referência, né? E a gente vê, por isso que eu brinquei contigo no início do brinde do café, mas a gente olha o café, a gente associa a Minas, porque é um café de qualidade, é um café de procedência, né? Como São Paulo, como Espírito Santo, né? A gente olha a carne, lembra do Rio Grande do Sul, os vinhos, né? Vocês estão começando com a situação do enoturismo aí, nós aqui, o Vale dos Vinhedos foi a primeira denominação de origem, o Chardonnay, com o Merlot. Então nós temos um potencial. As bonecas de Jequitinhonha, o artesanato, as rendeiras lá de Mandaú, Alagoas, né? Então, não são apenas os produtos de gastronomia, vou deixar claro. Também o artesanato, a parte cultural, ela entra dentro desse processo da indicação geográfica. Então, esse evento vai acontecer aqui em Gramado. Ele é um final de agosto. Final de agosto, de 28 a 31. Ele é um B2B, B2C, porque ele pega tanto o profissional da cadeia produtiva, do agro, do turismo, de mercado, que tem acesso ao conteúdo, né? O Fará, o Léo Fará, aí de Brumadinho, é um dos nossos palestrantes, né? Está vindo para cá para entender um pouquinho, ainda mais nesse momento catastrófico que a gente passou. Ele está vindo como experiência para poder estar contribuindo com o tema, vai ser bem bacana. Vamos fazer uma conexão com Portugal e com Mendoza, na Argentina, com os temas. Vamos ter a rua coberta, como a nossa Alameda Terroir, com a exposição gratuita. Aí pega o B2C, a comunidade, o turista, vão poder ter a experiência. Vamos criar uma arena café, uma arena gastronômica. Olha, vai ser um evento primoroso. E depois, o Festures, de 7 a 10 de novembro, que a gente quer contar com o povo mineiro em peso, aqui, profissional do turismo, né? Venha para cá, faça parte conosco dessa reconstrução do turismo do Rio Grande do Sul. Minas Gerais, no ano passado, teve o espaço mais grandioso. O secretário Leones fez um trabalho incrível. A gente vê Minas trabalhando muito bem nos eventos e, com certeza, esse ano não vai ser diferente conosco aqui no Rio Grande do Sul. Então, vai ter muito queijo, muito pão de queijo, muito café. Exatamente. E te agradecer pela oportunidade, pelo espaço, em poder estar conversando contigo, com quem assiste. Isso, né? Nós que agradecemos. E pode contar com a gente sempre aí, viu? Tá ótimo. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigado, viu? Porque é também uma intenção, primeiro, contar um pouco da sua história, contar um pouco do Festures, né? Da sua empresa também, e estaremos aí com todo, como diz o secretário Leones, cada vez ele faz um stand mais bonito. Ele fala assim, eu estou aperfeiçoando. Isso aí, tá bem mesmo. Então, coisa boa. Estaremos aí com todas as caravanas possíveis, viu? É isso aí. E tá certo. Grande abraço para você. Muito obrigado, viu? Grande abraço, feliz fim de semana aí, tudo de bom. Igualmente, um abraço. Um abraço, Hernani, um abraço para todos. Tchau. Então, tivemos aí uma história, né? Lá do Rio Grande do Sul, de Gramado e Canela, essa região tão referencial para o turismo brasileiro, e a história de como foi surgindo isso, né? De pai e mãe para filho, e vai aí andando, já vai 36 anos de muito trabalho, mas também de muitas conquistas e vitórias. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.